Muito bom dia, agronegócio! Hoje é quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, 8 horas 53 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos começando o nosso Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram, pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Você que está nos acompanhando, seja bem-vindo. Bom dia, você já pode, inclusive, ir mandando de onde você fala, a sua cidade, seu estado. Mande pra gente as condições climáticas por aí, porque a gente sabe que tem essa onda de frio ainda pegando em diversas regiões do país. Então, se você quiser já mandar suas informações por aqui pra gente, mande. Estamos aqui justamente para conversar, para colher informações, né? Estar mais perto de vocês. Então, esse é o nosso objetivo sempre, né? Deixar o canal aberto aqui para as nossas comunicações. Mais do que isso, lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. Então, @cooperativa Cochupé, para você seguir no Instagram, tá certo? E já ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, no momento onde os preços estão, né, registrando aí suas máximas. Ontem os preços subiram mais de 6% na Bolsa de Nova York, motivados pelas geadas da madrugada da terça-feira, que atingiram severamente o Parque Cafeiro do Brasil e já causam prejuízos que estão sendo contabilizados para a safra que vem de café do Brasil. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos entender aí como está sendo o comportamento do mercado depois disso. Começamos também a quarta-feira com a notícia de que Brasil no futebol feminino estreou nas Olimpíadas deste ano, lá em Tóquio, e primeiro gol das Olimpíadas de 2021. Marta, obviamente, né? E levaram o jogo, melhor dizendo, as meninas do Brasil, por 5-0 em cima das chinesas. Então, começamos bem nas Olimpíadas de 2021. Notícia boa pra gente começar aqui a nossa quarta-feira, embora não seja agro, né? Temos aí que dar essa notícia boa pro Brasil, coisa boa. Pessoal já de Alvorada do Norte, no Goiás, com a gente. Os nossos amigos aqui que sempre estão conosco no Notícias Agrícolas também já chegando. O Maurício de Matupá. Brasília, Distrito Federal, hoje conosco. Vamos lá, deixa eu dar uma... Aqui temos uma pergunta aqui já, vamos ver. Olá, bom dia. Poderia trazer mais informações sobre os impactos e as regiões que foram afetadas pela geada no café? Posso sim, Pedro. Deixa comigo que a gente vai começar o Bom Dia Agro com isso, tá? Bruno Rodrigues, Granja São João, em Pará de Minas. Você acredita em milho de R$ 110 entre dezembro 21 a fevereiro de 2022? O pessoal já começando a quarta-feira com perguntas bastante capciosas, eu diria, né? Vamos falar sobre milho, tá, pessoal? A gente vai entender um pouco mais sobre isso, mas de fato hoje eu vou começar com o mercado de café. Então você que está nos acompanhando, a gente vai falar de café, a gente vai falar de soja, milho, trigo, clima nos Estados Unidos, clima no Brasil. Vamos entender todos os impactos dessa geada, porque elas não chegaram só para o café, mas pegaram severamente a cana-de-açúcar. Por isso os preços do açúcar explodiram ontem na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres, enfim. A gente vai passar por todas as commodities agrícolas. Antes da gente trazer essa questão aí das geadas do café, vou falar sobre isso, vamos fazer um giro aqui pelos preços, tá? Soja opera estável nesta manhã de quarta-feira, sem grandes movimentações. O milho tem leve alta, o trigo também tem leves ganhos na Bolsa de Chicago. O café continua subindo, tem uma alta de 1,6% agora para o Arábica na Bolsa de Nova York. O açúcar realizando lucros, tem 0,5% de baixa. O algodão, mesma coisa, 0,37% de queda. E o petróleo, WTI, 1,15% de alta. Vamos dar uma olhadinha no petróleo Brent também. Lembrando que é a principal referência para a Petrobras, tá? Brent, alta de 1,24% para valer $70 mais 22 por barril, tá? Entre as demais commodities, o gás natural também sobe nessa quarta-feira, alta de 1,81%, o ouro cai, 0,61% de baixa agora, a prata sobe, o cobre cai. Então não é um dia aí de direção comum para as commodities, cada um olhando ali para o seu quadradinho, para os seus fundamentos. E por que continuam subindo os preços do café, né? Justamente por conta dessas perguntas que a gente já recebeu sobre essas questões aí das geadas
da última madrugada no Parque Cafeiro do Brasil. Eu vou abrir aqui uma notícia, duas informações da Virgínia Alves, para dar dados para vocês bastante concretos, né? Dados bastante apurados ali, tá? Deixa eu abrir aqui, porque ontem nós trouxemos uma entrevista com o Eduardo Carvalhais, analista de mercado do Escritório Carvalhais, e a gente, então, pôde entender toda essa condição. Mais do que isso, a Virgínia conversou com o professor José Donizete Alves, que é professor e pesquisador da Universidade Federal de Lavras, lá em Minas Gerais, a UFLA, e ele disse o seguinte: pelos relatos que tenho recebido, penso que a área atingida foi muito maior do que a primeira. Temos fazendas em que a geada pegou 40% da propriedade. Temos que esperar para avaliar os prejuízos, mas, pelo que estamos vendo, desta vez a coisa foi bastante séria. E então, essas geadas que aconteceram na madrugada da terça-feira, inclusive se geou na tua região nessa madrugada de quarta, o que não estava previsto, por favor, mande para nós. A gente não tem previsão de mais geadas severas e fortes como essas, mas é sempre bom ficar atento, tá? Então, a gente tem essa condição aí, segundo explicou o professor José Donizete. Além dela alcançar uma área maior, ela foi mais severa do que as geadas registradas ali no início de julho. Por isso que essas preocupações já se estendem, portanto, para a nova safra brasileira de café. Olha só, no sul de Minas e no Cerrado, a geada pegou pesado e fez muitos estragos. Só que, ao contrário da última vez, dessa vez estou bastante preocupado. A experiência mostra que nesta geada já podemos adiantar um prognóstico sem medo de errar, diz o professor Donizete, que a situação é muito séria. Foi geada em cima de geada. É uma espécie de requeima da planta, né? Então, isso é realmente muito sério. Né, há um período para que a gente possa entender, vocês que são produtores rurais sabem muito melhor do que eu, que é preciso esperar uns dias aí para que a gente entenda como é que fica a planta depois desse efeito da geada, que é um efeito bastante severo. A queima da cerejinha do café pode impactar diretamente na qualidade dessa safra. Então, a gente tem aí uma série de problemas e prejuízos que estão sendo contabilizados e a gente vai atualizando tudo por aqui. Nessa notícia, inclusive, que a Virgínia trouxe ontem, tem várias fotos mostrando, né? Dá dó de ver ali os cafezais embaixo de todo aquele gelo. Segundo o diretor técnico da cooperativa Cocapec, o Saulo Faleiros, ele confirmou que as geadas atingiram boa parte da Alta Mogiana também e que os técnicos ainda estão em campo para avaliar os impactos. As preocupações só aumentam, também refletindo as adversidades climáticas do último ano. Em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas Gerais, as temperaturas chegaram a ficar negativas, menos 3 graus Celsius, e diz o produtor, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o produtor rural Breno Correia Pérez Neto. Dessa vez pegou em muitos lugares que antes não registravam geadas. Acredito que vamos ter danos médios. Carmo do Rio Claro, tá? Então, todas essas fotos já estão disponíveis. Eu tô aqui colhendo esses depoimentos para dividir com vocês. Em Nova Resende, o produtor Ronaldo Cardoso também registrou imagens e comenta que, além do seu município, produtores também de Boa Esperança, Cristais, Candeias e Campo Belo tiveram geadas. Ainda tem bastante café para colher, só que o impacto vai ser mais na safra do ano que vem. Esse ano já está definido, então não tem perigo de estragar a safra atual. Agora, para o ano que vem, temos que esperar pelo menos até hoje, né? Até essa quarta-feira, para mensurar quanto de ramo que morreu por conta da geada, né? Aí, nessa perda do ramo, é que a gente vai entender a perda de produtividade do café. Patrocínio Minas Gerais. O Giovanni Ferreira da Cunha conta que há mais de 20 anos não via uma geada com essa intensidade. Ele diz para o Notícias Agrícolas: meu café queimou muito, vai ser uma perda cruel. Esse ano foi safra zero. Meu café não produziu, então estava muito bem para o ano que vem. Mas agora com essa geada, a coisa vai ser
feia. E aí seguem os depoimentos, que obviamente são bastante tristes, né? Eu vou deixar o título dessa notícia aqui nos comentários, para que depois vocês possam conferir, tá? E obviamente que hoje a gente vai trazer aí informações atualizadas sobre todas essas questões, as questões das geadas aí pro café. A gente vai comentar também as geadas para outras culturas, mas para o café ontem a gente deu bastante destaque, porque número 1, a gente teve esse balanço extremamente agressivo das geadas aí para os parques cafeeiros, e por conta disso os preços explodiram na Bolsa de Nova York. O Arábica subia mais de 6% ao longo do dia, terminou a sessão ali com ganhos de pouco mais de 5% e dá continuidade aos seus movimentos de alta nessa quarta-feira. Já já a abertura de mercado detalhada para você no Notícias Agrícolas, tá? Vou deixar aqui então nos comentários, ó, menu, notícias, e ali vai ter as fotos também, tá, pessoal? Então vale a pena você acompanhar e conferir. Menu Notícias Café. E o título é esse aqui, ó. Matéria de Virgínia Alves, tá? Procure essa informação, leia com detalhes, veja as fotos e ali tem tudo detalhado para você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que já tem... Ó, Alpinópolis também foi muito severa a geada. Pessoal nos informando por aqui. Obrigada, viu, pessoal, que tá mandando informação. Botelhos, Minas Gerais também queimou muito. Quem manda essa informação é a Beatriz. Então, a gente está aqui acompanhando os comentários de vocês, tentando responder. Olha só, o Vinícius, bom dia, Pelotas no Rio Grande do Sul. Aqui a geada foi mais forte que a de ontem, quer dizer, aquilo que, né, não estava previsto, como eu falei, pode acontecer e a gente se surpreender. A questão climática é uma questão incontrolável, não tem como a gente segurar. Então, Vinícius, obrigada pelas suas informações, viu? Pessoal de Cacique Doble também conosco, do Rio Grande do Sul. Manda um abraço pro pessoal de Araguaína, no Tocantins. Um grande abraço pra Araguaína, no Tocantins. Falei que ainda vou visitar o estado do Tocantins, que esse aí é um estado que eu ainda não conheço. Mentira, conheço. Conheço muito. Conheço muito, já é exagero da Carla Mendes. Mas conheço, fui fazer uma externa aí, uma empresa, não vou me lembrar agora exatamente a cidade que eu fui, mas fui pro Tocantins. Fui sim, conheço. Pelo menos a capital, Palmas, e uma cidadezinha que eu não vou me lembrar, que eu fui ali num centro de pesquisa de uma empresa parceira aqui nossa, para falar de milho, inclusive. Milho, os novos híbridos da empresa, agora não vou me lembrar exatamente aonde, mas sim estive, portanto, em Tocantins. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre as geadas para cana-de-açúcar, senhores, porque, como eu falei, a gente teve também um momento bastante cruel ali, porque Rio Grande do Sul, não, Ribeirão Preto, sofreu ali com o frio mais severo em quase 20 anos. E Ribeirão Preto é a principal região produtora de cana-de-açúcar aqui do centro-sul de São Paulo, do centro-sul do Brasil, e por conta disso, os prejuízos foram bastante severos, bastante grandes, também estão sendo contabilizados, porque, né, diferente de outras intempéries, os prejuízos ocasionados pelas geadas, eles precisam de um tempo ali para serem verdadeiramente conhecidos, né? Então, para o setor sucroenergético, ontem também foi um dia de alta para os preços na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres. Os preços do açúcar ontem fecharam com quase 2% de alta, hoje passam por uma realização de lucros, o mercado tem leves perdas, justamente toda essa questão por conta do frio. Inclusive, o Jonathan Simeão ontem trouxe uma análise com vários especialistas, né? Entre eles, a Global Platts, que é uma referência aí para consultorias agroeconômicas e principalmente para o setor sucroenergético, já sinalizando essa safra bastante agredida aí pelas geadas. Também vou deixar também o título dessa matéria, tá?
das geadas para cana-de-açúcar. Pradópolis, por exemplo, que é outra região importante, teve uma mínima de 1,4, né? Uma previsão, uma temperatura negativa de 1,4 graus Celsius na madrugada da terça-feira. Ribeirão Preto teve 1 grau. Então, tudo isso vai aí pesando sobre as lavouras, sobre a produção e já promovendo estimativas menores para nossa safra de cana-de-açúcar, tá? Então, ó, para checar essa notícia das geadas na cana, eu vou deixar aqui, ó, as informações também, tá? Menu, notícias, sucro energético, e o título da matéria é esse, ó. Vocês podem checar vídeos, fotos, assim como no café. E ontem também nós apuramos aqui também com a Virgínia as questões todas ligadas às frutas e às hortaliças. A laranja sofreu muito e as folhosas também sofreram muito, queimaram muitas hortas ali, muitos canteiros de hortaliças. E, de fato, realmente um momento muito sério aí para as adversidades climáticas que a gente continua registrando aqui no Brasil, tá? Eu quero, então, chamar a atenção para essa entrevista que o Jonatas fez também com o pessoal da Global Platts. Vou dizer para vocês aqui o nome do nosso entrevistado, porque agora, assim, de memória, essa jornalista já tá ficando velha, não vai se lembrar. Foi a Beatriz Pulpo, analista sênior de biocombustíveis da S&P Global Platts, e diz o seguinte: a Beatriz, geadas atingiram 20% da área de cana no centro-sul do Brasil e pode, então, trazer aí uma safra menor do que o inicialmente estimado, tá? Então, atenção total a essas informações. Safra 2021-22 já tem sido fortemente impactada nos últimos meses com a seca e a produtividade deve cair entre 10% a 15%. Mas revisões podem acontecer com o frio recente. Então, essas revisões na produtividade podem nos trazer ainda uma condição ainda de produtividade menor, tá? Estamos aqui acompanhando, senhoras e senhores. Bom, vamos lá. Falamos, então, de café, de açúcar, das geadas, dos impactos. Já a gente tem toda a previsão do tempo também atualizada pela Virgínia Alves. Agora vamos falar um pouquinho dos grãos, portanto, negociados na Bolsa de Chicago. Hoje é um dia de leves perdas para a soja, perdas que nesse momento variam de 0,25 a 3,5 pontos. No milho, nós temos pequenas altas de 2 pontos a 3 pontos nos contratos mais negociados. No trigo, altas de 3,5 a 5 pontos. O que está motivando essa estabilidade, né? Vejam que trigo e milho continuam trabalhando em campo positivo, continuam subindo. A soja tem uma leve realização de lucros porque ontem subiu bastante. Então, nós temos essa contenção aí, essa soja trabalhando de forma um pouquinho mais tímida. Hoje também os futuros do óleo de soja caem mais de 1% na Bolsa de Chicago, o que ajuda a segurar um pouquinho o ímpeto de ganho também. A exceção é o farelo de soja, que sobe 0,81%. Então, a soja tentando manter ali sua estabilidade, enquanto sobem milho e trigo no mercado futuro norte-americano. A questão número 1 é a questão climática ainda, né? Então, a gente mantém o foco do mercado ali para todo este cenário de clima adverso nos Estados Unidos. As chuvas esperadas para os próximos dias, para as próximas semanas, elas ainda são limitadas, pouco volumosas e principalmente mal distribuídas. A região oeste ainda sofre com tempo quente e seco, tempo muito quente, tá? Do mesmo modo, a gente tem para as próximas semanas uma situação semelhante. Temperaturas acima da média, chuvas abaixo. E isso vai se prevendo, né, para a conclusão aí de julho, que é o mês mais crítico para o milho, e para o início de agosto, que é o mês mais crítico para a soja. Por isso que o mercado está tão volátil, porque a gente tem aí período decisivo na conclusão aí do milho e período decisivo e crítico começando para a soja
nas próximas semanas, né? A gente tá aí há 10 dias de agosto. Então, a gente tem esses próximos 10 dias de previsões de clima adverso para as lavouras norte-americanas. Foi isso que, inclusive, ontem motivou os ganhos expressivos que foram registrados ali por soja, milho e trigo negociados na Bolsa de Chicago. Além do trigo norte-americano, o trigo sofre também em outras regiões, como na Rússia, por exemplo, no leste europeu, em outras partes da Europa, também em função de adversidades climáticas. Por isso que o trigo tem uma resiliência maior aí para todas essas questões de preços, né? No dia que foi a segunda-feira dos desesperados, né? Que tudo caiu desesperadamente, o trigo se manteve ali em campo positivo, segurou o seu axé e seguiu ali firme nas suas altas. Não conseguiu, não pôde ou não se deixou contaminar pelas baixas agressivas promovidas ali pelaquela realização de lucros e pela baixa generalizada das commodities. Já a gente vai falar sobre a economia global. A gente tem algumas informações importantes de agências internacionais que eu quero dividir com vocês, porque é realmente um momento de bastante atenção quando a gente olha para um novo cenário que vem se desenhando para a pandemia, tá? Então, atenção. Vamos lá. Qual o preço da soja hoje no comércio disponível e futura no mercado de milho? Me pergunta o Matheus. Matheus, me diga de que região você fala para eu poder te dar uma referência aí para o disponível, tá? Mercado futuro, a gente tem aí a soja base Porto brasileira na casa de R$163, R$162, a depender das condições de pagamento, prazo de entrega, o prêmio que você está trabalhando, mas a gente tem bons preços ainda, base Porto, tá? Pra gente olhar para a safra nova de soja. E alguém me perguntou também aqui, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Alguém me perguntou, tem uma previsão para o mercado de milho para a safra 21-22? Pessoal, bom, entendemos, portanto, que há um grande alerta aí sobre a safra 21-22 dos Estados Unidos, certo? As condições climáticas são desfavoráveis, as condições são bastante sérias e a gente precisa acompanhar. Vamos olhar agora um pouquinho para o cenário global de oferta e demanda. Vamos começar pelo milho. A gente teve, nos últimos anos, uma queda dos estoques finais globais de milho bastante importante, tá? E essa queda dos estoques globais de milho, ela vai culminando aí num déficit que vai marcar a safra 2021, o ano comercial 2021, e dar início à safra 21-22, que já está na análise da Pátria Agronegócios em 23,6 milhões de toneladas. Um déficit de oferta, né, frente ao uso de 23,6 milhões de toneladas. Ok. O que isso quer dizer, Carla Mendes? Isso quer dizer que a gente já começa a safra 21-22 com uma pressão severa sobre ela, porque a gente vai ter menos milho, a déficit e a demanda continua acontecendo. De outro lado, a gente vê algumas preocupações ali com a demanda, por quê? Porque a gente tem previsto para concluir o ano comercial 2020-21 importações de milho da China na casa de 26 milhões de toneladas na estimativa do USDA. O adido do USDA na China fala em 20 milhões. Para a safra que vem, a gente tem a mesma estimativa dos mesmos 26 milhões de toneladas. No entanto, a China está retomando seu plantel de suínos e, por outro lado, tem ainda problemas com a peste suína africana, mas continua importando milho. A gente tem boas importações de milho pela China. Neste momento, a China é um pouco mais contida no mercado, porque está passando ali problemas com a suinocultura. Os preços do milho no mercado chinês tiveram uma baixa aí nos últimos dias, mas nada que desafogue muito a margem dos suinocultores. Então, a gente tem um elástico no cenário de oferta e demanda de milho extremamente puxado, né? Tá no limite esse quadro. Segundo o Vlamir Brandalize, a gente vai ter um ano muito apertado em 2021 para concluir esse ano e um 2022 ainda apertado de oferta de milho. Toda a perda que se registrou no Brasil, a gente pode não ter milho para exportar 20 milhões de toneladas, vai fazer falta no cenário global.
né? Então, os preços seguem bastante sustentados. Eles vão subir para sempre e vão... Alguém me perguntou se eu acreditava em milho de R$ 110 por saca. Eu não tenho essa capacidade, né? Vocês precisam lembrar sempre que eu sou só comunicadora, a mensageira das informações. Eu não sou analista de mercado, mas vou levar essa pergunta para quem é de direito. Vou levar essa pergunta para os analistas, para a gente entender qual o futuro dos preços. O que nós já podemos dizer, também baseado nas análises que nós trazemos aqui, né, e traduzimos para vocês, é que, de fato, seguem firmes e com um suporte muito consistente, muito sólido, esses preços elevados do milho, né? Então, isso é líquido e certo. Os preços, eles estão ali consolidados num patamar interessante. Nós vimos o preço do milho chegar a R$ 100. Ele se sustentou naquele patamar por um tempo, foi devolvendo à medida em que a colheita da safrinha no Brasil avançava, apesar da safrinha bem menor do que a gente projetou inicialmente. A colheita volta a se mostrar lenta, isso é um fator de alta. A questão do câmbio, o câmbio está extremamente volátil, vai pesar na formação do preço do milho aqui no Brasil, na formação do preço da soja, tudo vai impactar. Nós estamos importando milho. Temos aí, segundo algumas análises, a necessidade de importarmos 2,5 milhões de toneladas de milho. No acumulado desse ano, de acordo com números da SECEX, já importamos 970 mil toneladas, o dobro do que nós importamos no mesmo período do ano passado. Então, veja, são várias peças no quebra-cabeça do cenário global de oferta e demanda de milho. O Brasil se insere neste quebra-cabeça com um papel de destaque nesse ano comercial por conta das perdas que, inclusive, ainda estão sendo contabilizadas para a nossa segunda safra, depois de todos os problemas que a safrinha registrou. Então, veja que é um momento realmente de redefinição da trajetória que o mercado vai fazer quando a gente olha para o milho. Por conta disso, nós fizemos uma matéria ontem, né, questionando a nossa audiência e, obviamente, os especialistas sobre quanto de milho vai faltar no mundo depois de tantos problemas de clima, né? Como é que a gente vai conseguir avaliar esse mercado? Ali nessa matéria tem os gráficos dos estoques finais de milho na China, dos estoques finais, consumo e demanda mundiais, tem dados do que está acontecendo na China agora. Por exemplo, quando a gente olha para os chineses, lá para a produção chinesa que está em desenvolvimento, a safra de verão da China está acontecendo, a gente vê um aumento de área para o milho em detrimento da soja, né? Tudo aquilo que não está sendo cultivado com soja está sendo cultivado com milho. Mas a China, nessa terça-feira, de terça para quarta-feira, sofreu aí com uma tempestade muito agressiva, já tem 12 mortos até o último momento que eu olhei. Então, nós temos aí questões climáticas que também castigam a produção chinesa. Então, há uma série de fatores acontecendo que promovem aí essa redefinição da trajetória dos mercados, tá? Então, eu vou deixar aqui essa matéria do milho para que vocês possam lê-la com bastante atenção no perfil do Jornalista da Soja, do perfil Jornalista da Soja, lá na bio, tem o link. Então, se você quiser terminar essa conversa aqui no Bom Dia Agro e passar direto pro Jornalista da Soja, tá lá na bio. A Andréia tá me perguntando, tá aqui, ó. É que não dá, o link não fica, né, nos comentários. Então, eu vou deixar aqui, ó, Andréia e amigos, como é que você consegue acessar essa matéria, tá? Ela tem uma importância grande para a gente entender qual é o cenário que está se desenhando aí para o quadro global de milho, tá? Menu, notícias, milho, tudo isso pelo Notícias Agrícolas, tá? E o título da matéria é quanto vai faltar de milho no mundo, tá? Peraí, deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Menu, notícias, milho. Beleza. Então, ó, Andréia e amigos, basta você fazer esse caminho que eu deixei aqui nos comentários, lá no Notícias Agrícolas, vai conseguir acessar essa matéria na íntegra, tá? Ali tem análises
da China, dos Estados Unidos, do Brasil, aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente precisa saber. Ali tem análises de Matheus Pereira, Agriinvest Commodities, temos também Vlamir Brandalize, Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, dados do USDA, dados disponibilizados pela Agriinvest, enfim, uma matéria muito rica para que vocês possam, então, entender o tamanho desse déficit que a gente vem comentando aqui nos últimos meses, tá bem? Então, vale a pena acompanhar. Vou deixar aqui o @ do perfil, para depois também, se vocês quiserem ir direto pelo perfil Jornalista da Soja, vocês podem ir direto para esse perfil e checar também ali o link que está na bio, tá? É um caminho bem mais simples. RJ, o Rodrigo sempre com a gente, né? Olha lá. Carla, na região de Campo Mourão não sobrou nada com a geada. Não é, infelizmente, né, não é privilégio de Campo Mourão, mas em todas as principais regiões produtoras do Brasil, a gente tem perdas agressivas com as adversidades climáticas. O Ronaldo Silva mandando bom dia pra gente e o Rodrigo complementando aqui, dizendo que são os menores estoques mundiais de milho desde 1969. Bom, o que disso a gente tira para soja, né? Como é que a gente transfere esse comentário para soja? Na soja, a gente não tem um cenário muito diferente desse que a gente está observando para o milho. A gente também tem uma oferta ajustada, a gente tem a volta da questão do B12 para o Brasil, ou seja, o mandatório lá, obrigatório para a mistura do biodiesel em 12% com óleo de soja. Isso deve aumentar a disputa, a gente trouxe inclusive essa matéria também aqui no Notícias Agrícolas, deve aumentar a disputa entre demanda interna e demanda para exportação, e hoje eu vou trazer uma matéria detalhada sobre como está caminhando a nossa comercialização. Tanto o restante que falta, né, o restante da safra 2021, quanto como estão os negócios acontecendo para a safra 21-22. Os preços aqui no Brasil, eles continuam apresentando um suporte. Ontem, por exemplo, foi um dia de baixa agressiva, não. Foi de queda, vamos colocar dessa forma, foi de queda para o mercado de dólar, né? A gente teve um dólar aí em baixa, enquanto a soja subiu 20 pontos aqui no mercado de Chicago. Uma coisa equilibrou a outra. Na segunda-feira, despencada em Chicago, disparada para cima do dólar. Preços equilibrados e subindo aqui no Brasil. Então, veja que a gente ainda trabalha com esse equilíbrio dos preços que mantém as cotações ainda elevadas, né? Aí o pessoal tá comentando aqui, né? Aqui em Goiás, o milho sofreu muito, as nossas lavouras de milho e produtividade vem sofrendo muito. Inclusive, eu vou dizer aqui uma frase da análise do Matheus, diretor da Pátria, que é justamente aquilo que traz esses dois cenários. Eu vou trazer duas frases para vocês entenderem como a gente está concluindo a safra 2021 de milho e como estamos começando. Ele diz o seguinte: são pouquíssimas as regiões relatando produtividade dentro ou acima das expectativas iniciais. Nesta segunda safra, há perdas que variam de 15% a 75%. Nós já temos, na avaliação da Pátria, 32,7% da área de safrinha já colhida aqui no Brasil, né? E para a safra 21-22 dos Estados Unidos, o Matheus diz assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu achei muito bom esse comentário do Matheus. Essa é uma safra para os Estados Unidos, tá? Essa é uma safra onde só existe um viés, o da quebra. Desde o início das projeções e estimativas, o USDA foi muito otimista em calcular a capacidade produtiva da cultura em solo americano. Por quê? Porque o USDA está estimando 385 milhões de toneladas, uma safra que vai superar, caso se confirme, a temporada 2016-17, mesmo diante de condições climáticas que não são nada boas, e lá em 2016-17, há 5 anos, nós tínhamos condições de clima quase que excepcionalmente boas. Então, assim, como manter esta projeção, né? É isso que traz um grande ponto de interrogação ao mercado de milho agora. Mas essa notícia tá ali posta para você entender, então, o atual quadro, tá bem? Do mesmo modo, a gente tem também, como eu falei, essa questão para soja. Alguém tinha me perguntado aqui
sobre os preços de milho, os preços de soja no mercado físico brasileiro. Eu pedi aqui uma referência, né? Algum local ali que a gente pudesse trazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui os preços da soja no fechamento de ontem do mercado físico para vocês entenderem o que eu tô falando. São ganhos aí expressivos, quase que diariamente a gente vê os preços subindo. Vamos olhar aqui. Ontem, inclusive, o indicador CPEA Exalc subiu 0,62% para fechar com R$ 167,00 mais 71 centavos por saca, tá? Os prêmios seguem positivos também. Para julho, temos aí 75 cents acima de Chicago. Setembro, $1,20. Aí, fevereiro de 2002, ainda prêmios positivos, 10 centavos acima do que se pratica em Chicago, tá? Soja no mercado físico ontem, por exemplo, Não Me Toque no Rio Grande do Sul, 1,95% de alta para R$ 157,00 por saca. Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 172,00 por saca, quase 2% de alta. Mesma coisa para Alto Garças, Itiquira, Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, Sorriso com R$ 163,00, uma alta ontem para soja disponível de 1,88%, soja balcão 1,9% de alta para R$ 159,00 por saca, São Gabriel do Oeste 2,5% de alta para R$ 160,00 e assim sucessivamente. Nos portos ontem os preços também subiram. Paranaguá fechou com disponível no indicativo de R$ 172,00, Rio Grande 170. Fevereiro de 2022, Paranaguá 163 e Rio Grande para março de 2022 R$ 161 reais por saca. Agosto 21, Santos, São Paulo, são R$ 175,00 o indicativo referência da última terça-feira ontem, tá? Então o mercado agora de câmbio a gente vai ter que olhar. Prêmio Chicago, vamos entender como é que vão fechar os prêmios nessa quarta-feira, tá? Mas são preços de soja ainda bastante remuneradores, tá bem? Aí você precisa entender e adaptar tudo isso pra tua realidade, não se esqueça, tá bem? O dólar sobe nesta manhã, deixa eu confirmar, né? Tá extremamente estável, 0,01% de alta, R$ 5,23 é agora a cotação do dólar. Vamos passar um pouquinho ali na B3, dar uma olhadinha, bater na porta, saber como é que estão os preços. O milho, na verdade não vou prometer a B3, porque ontem nós tivemos um problema. O sistema da B3 estava com dificuldade de nos trazer essas informações, então a gente ainda não tem esses indicativos da B3, mas assim, nossa equipe técnica, né, nossos cérebros da tecnologia da informação estão trabalhando ali dessas questões todas ali enfim, tecnologia para que a gente possa já estabilizar esse processo da B3 para vocês, tá bem? Vamos lá. Vamos ver o que já é notícia nesse site, né, senhoras e senhores? Que eu quero comentar algumas coisas rapidinhas de políticas com vocês. A gente tem algumas mudanças previstas para o governo, então a gente precisa entender, né? Dólar começa o dia entre estabilidade e leve alta, atento ao cenário exterior. Mercado de arábica mantém valorização nesta quarta-feira, abertura de mercado do café, portanto. Abertura do mercado também de açúcar, então soja, açúcar e café já abertos para você por aqui. Ovos, semi-paralisia causa a primeira baixa de preços de julho. Aqui tem uma outra informação bastante importante, vou até abrir ela aqui para a gente comentar um pouquinho. Não bastando, né, seca, geada, plantio atrasado, colheita lenta e tudo mais, a gente sabe que um outro grande desafio da safrinha foi a cigarrinha, né? A pressão desta praga nessa segunda safra de milho foi e tem sido drástica, né? Muito severa. E hoje a gente trouxe aqui uma informação da Embrapa de que um bioinseticida natural obtido por fermentação líquida controla a cigarrinha do milho. Veja o que diz a
pesquisa que é inédita da Embrapa, tá? Pesquisa inédita desenvolveu um bioinseticida natural que controla a cigarrinha do milho. A tecnologia utiliza um método de fermentação líquida do fungo Metarium robertsi, que resulta em leveduras chamadas blastóporos. Essas células podem ser diluídas e veiculadas com água, tolerantes à dessecação e controlam adultos da cigarrinha após a pulverização, pois rapidamente germinam e infectam o inseto pela cutícula, matando-o em poucos dias. Como é específico para a praga-alvo, preserva a fauna e a flora locais, o que é mais uma coisa boa. O trabalho foi desenvolvido por cientistas da Exalc, sempre a Exalc, né? Exalc maravilhosa, uma das melhores escolas de agricultura do globo, e também pela Embrapa Meio Ambiente e a Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Então, nós temos essa excelente notícia para essa quarta-feira. O avanço abre caminho para o desenvolvimento de um bioproduto comercial que possa ser usado na lavoura. Diferentemente dos inseticidas químicos atualmente empregados para o controle da cigarrinha, o bioinseticida não traria impactos ambientais nem para a saúde humana. Essa notícia também já está disponível aqui no Notícias Agrícolas. Vou deixar o título aqui para vocês também e o caminho para vocês encontrarem. Ela está em destaque também na nossa página inicial, tá? Então, se vocês quiserem trazer, enfim, mais detalhes, ó, menu Notícias Milho. Vou colocar aqui o nosso título. E tá aí disponível para vocês, tá? Vale a pena acompanhar essa pesquisa inédita da Embrapa. Notícias boas, portanto, nesta quarta-feira, senhoras e senhores. Ainda nas nossas notícias de hoje. Pelo USDA, em 2021, o Brasil pode voltar a ser o segundo maior produtor mundial de carne de frango. Inundações na China atingem fazendas de suínos e aumentam o risco de peste suína africana. Vamos dar uma conferida aqui nessas informações extremamente importantes. As fortes chuvas que atingiram a província de Henan, na China Central, vão causar danos a algumas fazendas de suínos na grande região produtora de suínos e potencialmente desencadear novos casos de peste suína africana. Os pequenos agricultores serão severamente afetados pelas chuvas torrenciais e haverá um impacto significativo de curto prazo na logística, incluindo o transporte dos animais, de acordo com a Shanghai JC Intelligence, uma empresa de consultoria agrícola, talvez a mais importante da China. A que traz ali uma espécie de dados mais claros. Essa é uma notícia que parte da agência internacional Bloomberg e ao longo do dia a gente vai aí desdobrar os impactos dessas chuvas, dessas tempestades que chegaram ali à China e também trazer condições climáticas de outros países, como eu falei, a Rússia preocupando com o trigo, a Alemanha preocupando com o trigo, aquela onda de calor ali no Canadá, enfim, senhoras e senhores, haja notícia de clima, é realmente um momento bastante complicado, tá? Bom, caminhando aqui para o nosso encerramento, falei que eu queria comentar algumas situações ali de política, porque a gente deve ter uma mudança ali na Casa Civil. Tô abrindo aqui essa informação para dividir com vocês, tá? E também falar o seguinte, ó. É destaque na Bloomberg nesta manhã de quarta-feira. Mais variantes do coronavírus estão chegando. Este é o título da matéria, até, ó. Mais variantes estão chegando e os Estados Unidos não estão preparados para rastreá-las, tá? As mutações continuam acontecendo desse vírus. Lá no Reino Unido já está sendo decretado novamente o lockdown por conta da agressividade da variante Delta. Já se fala da variante Lambda. Na Ásia, a variante Delta está pegando. Aqui no Brasil já tem casos de morte pela variante Delta, enfim. Então, a questão da pandemia, é preciso as pessoas lembrarem, né? A pandemia não acabou porque estamos sendo vacinados, né? E a vacina não nos mantém completamente imunizados. Elas só vão impedir que a gente, se a gente contrair o coronavírus de alguma forma, oxalá não aconteça, a gente vai sentir com menos agressividade essa questão toda do vírus. É uma situação muito polêmica, né? Eu não sou epidemiologista, não sou cientista, não tô aqui, como eu falei, reportando as situações, tá? Vamos lá.
Então, a gente tem essa condição. Então, essa é uma das informações que eu queria dividir com vocês. Essa questão aí da pandemia se redesenhando com essas novas variantes. E essas variantes, elas assustam o mercado financeiro, trouxeram aquele temor desesperado na segunda-feira e ainda tá no radar dos traders, tá? Então, e dos fundos especuladores, dos fundos investidores. E a gente tá aqui de olho, certo? Vamos lá. Falei sobre a mudança ali na Casa Civil, né? E o presidente Jair Bolsonaro também já falou sobre a questão de mudanças ministeriais na segunda-feira. Vamos lá. Ciro Nogueira deve assumir, então, a Casa Civil. Veja o que diz a notícia da CNN. O presidente Jair Bolsonaro deverá nomear o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, para a Casa Civil. A mudança foi discutida numa reunião na tarde de ontem, no Palácio do Planalto, e pode não ser a única a ocorrer. O atual ocupante da pasta, Luiz Eduardo Ramos, deverá ser remanejado para outro posto. O debate em curso prevê alocá-lo na Secretaria-Geral da Presidência, que hoje é comandada por Onyx Lorenzoni. O Planalto não descarta dar a Onyx uma nova função na esplanada, poder inclusive ser criada uma pasta aí para que o Onyx absorvesse algumas funções que hoje estão concentradas no Ministério da Economia, tá bem? Então, essa é uma das informações. E o presidente Jair Bolsonaro trouxe algumas declarações ali falando sobre essa mudança ministerial que está prevista, então, para a próxima segunda-feira, tá certo? Nesta manhã de quarta, ele deu entrevista à Rádio Jovem Pan, e ele falou que vai fazer uma mudança ministerial na segunda-feira que vem. E ele diz, abre aspas para o presidente Bolsonaro, estamos trabalhando em uma mudança ministerial, provavelmente na segunda-feira. Ele deve nomear, então, o Ciro Nogueira, e a gente está aqui acompanhando o futuro, não só do Ciro, mas também o futuro do Onyx Lorenzoni ali ao ser remanejado, né? Como eu falei, pode ser criada uma pasta para que o Onyx absorva algumas funções concentradas, então, no Ministério da Economia, tá bem? Então, estamos ali acompanhando todas essas questões políticas também, porque essas questões políticas, elas influenciam no seu dia a dia, no seu futuro, no futuro da sua família, no futuro da gestão da sua propriedade, no futuro do mercado cambial, e você precisa também estar atento a tudo isso que acontece na Capital Federal Brasília, senhoras e senhores, que é um caldeirão fervente o tempo todo, não é verdade? Enfim, vamos concluir então aqui com a nossa agenda, trabalho de Jonathan Simeão, impecável como sempre. Assim, antes da gente falar sobre a nossa agenda, vamos dar uma olhadinha aqui no boletim de julho sobre o mercado do leite que o CPEA divulgou hoje, tá? Vou ver se eu consigo abrir ele aqui para vocês, já tá disponível, tá, pessoal? Vale a pena conferir, como sempre, informações do CPEA de abrangência nacional para o mercado de leite. Olha aqui o que nos diz a Juliana Santos e a Natália Grigol, pesquisadoras do CPEA. De acordo com as pesquisas realizadas, o preço pago ao produtor de leite atingiu a quarta alta consecutiva em junho, fechando a média Brasil líquida em R$ 2,20 por litro, aumento de 7,5% em relação ao mês anterior. E as expectativas sobre o leite captado em junho e pago ao produtor em julho apontam para uma nova elevação, em torno de 5%. De janeiro a junho de 2021, a média de preços esteve 34,2% acima do mesmo período anterior, resultado da menor disponibilidade de matéria-prima no campo. A limitação da oferta se dá em consequência da forte estiagem em importantes bacias leiteiras e da alta expressiva nos custos de produção. Para você que quer ler o boletim do CPEA na íntegra, é o mesmo caminho, né? Vai colocar aqui, ó, menu, notícias, leite, tá certo? Me perguntaram também, durante aqui a nossa conversa, não perdi esse comentário, sobre novidades no preço do arroz. Não temos grandes novidades no preço do arroz. Temos aí ainda um mercado que caminha com certa lentidão, vamos dizer dessa forma. Preços sem apresentar uma mudança muito agressiva, né? Sem trazer essa
essa alteração muito severa. Deixa eu ver, inclusive, se o CPEA já não nos traz informações nesta manhã de quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se a gente já teria alguma informação atualizada pelo CPEA com as nossas informações aqui de arroz. Vamos ver se eu consigo trazer aqui. Vamos lá. Temos para hoje algodão, altas externas e restrição vendedora elevam preços. Mamão, com menor oferta no Brasil, exportações recuam. Etanol, mesmo com procura enfraquecido, o vendedor firme sustenta cotações. E trigo, valores seguem firmes, agentes se atentam ao desenvolvimento da safra. Não temos ainda mercado de arroz, mas sem grandes novidades, tá? Se eu tiver qualquer nova informação, eu trago para vocês aqui em primeira mão, tá certo? Aqui e no Notícias Agrícolas. Senhoras e senhores, como eu falei, vamos só dar uma passadinha na nossa agenda, que já já a gente vai estourar o nosso tempo. Aí vocês já viram, né? Os editores ficam aqui. Carla Mendes, tá pensando que você é quem, querida? Né? Vamos lá. No agronegócio, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, vai trazer dados da avicultura. O IFAG vai atualizar o desenvolvimento das lavouras do estado do Goiás. O mesmo acontece no Mato Grosso do Sul pela FamaSul. Tá? Na Argentina, a Bolsa de Comércio de Rosário vai trazer o relatório de situação econômica e perspectivas de mercado na Argentina. No mercado financeiro, às 14h30, o Banco Central divulga o nosso fluxo cambial estrangeiro aqui para o Brasil e a FGV traz a pesquisa industrial. Nos Estados Unidos, a Mortgage Bankers Association apresenta os índices de compras e hipotecas nos Estados Unidos e às 11h30 a gente vai ter estoques e atividades das refinarias de petróleo e de combustíveis nos Estados Unidos, tá certo? Agora sim, para fechar nossa conversa, hoje e amanhã são os últimos dias para você mandar o seu vídeo e mais 5 fotos do seu dia a dia contando a tua história pro prêmio, a premiação que a gente vai realizar aqui, a melhor história de um agricultor. Não se esqueça, você pode mandar o seu conteúdo, o seu vídeo de até 2 minutos e mais 5 fotos contando a sua história, a sua trajetória, a história da tua propriedade, da tua família, daquilo que você quiser, né? A tua história como agricultor, como produtor rural, até o dia 22 de julho, amanhã, às 23h59. Aí a gente vai fazer uma pré-seleção aqui com uma bancada dos jornalistas que estiveram no prêmio, no top 25 ali, dos jornalistas mais admirados da imprensa do agronegócio brasileiro. Os favoritos vão pro Instagram e o que tiver melhor engajamento leva ao primeiro lugar e um notebook novinho, 0 bala para casa, tá? O top 5, os 5 melhores colocados vão ganhar um kit com boné, canivete e mochila do Notícias Agrícolas personalizados. Inclusive o primeiro lugar, né? Os 5 melhores, os que tiverem ali melhor desempenho nas redes sociais, vão levar então esse kit do Notícias Agrícolas, um kit muito legal que a gente preparou com muito carinho, né? Nós e nossa diretoria, o Daniel, a Ana Paula, né? E mais a equipe de marketing pensando todo esse prêmio aí por trás. Isso tudo é para comemorar o Dia do Agricultor, no dia 28 de julho, onde também vai acontecer uma cerimônia virtual ali pra gente premiar, então, esses 5 colocados, tá certo? Mande, então, o seu vídeo, mande as suas fotos, você manda pra gente pelo WhatsApp, esse número que aparece na tua tela, 19997670241. Esse número tá aqui disponível para você. A live no Instagram vai ficar salva também no YouTube. Então, se você não pegou este número agora, você pode depois recuperar essas informações e depois mandar o seu vídeo pra gente, mas precisa ser até amanhã, 23h59, horário oficial de Brasília. Fechado? Pessoal, muito obrigada pela companhia, pela paciência, pela confiança no nosso trabalho. Boa quarta-feira para você. A gente se vê no Notícias Agrícolas, no Instagram Jornalista da Soja, onde você também acompanha informações ali de mercado, de clima dos Estados Unidos, safra e tudo mais. Tudo para que você fique sendo sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã.